Oi, Adriana, Oiê, tudo bem? tudo. Deixa eu virar a câmera, né? De preferência. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem. Que bom. Tá me ouvindo Hoje a bem? gente Tá começa todo tudo bem, tá? Ótimo. Hoje a gente que bom. começa o nosso papo sistêmico mais cedo, né, Adriana? Isso, Vou avisar aqui algumas pessoas que normalmente nos acompanham na live, isso. porque E quem nos chegou podem estar agora esperando. também pode pegar o aviãozinho aí e Isso participar aí. conosco, né? Isso, porque hoje a gente vai falar sobre constelações familiares, vamos falar também um pouco da energia feminina e masculina. Isso. E para quem quiser, vai ter cartinha, que a cartinha é sucesso, né, Adriana? É verdade. Ai, vamos lá então, Carolzinha, aquecendo os motores, deixar o pessoal ir entrando, mas vamos começando, porque sempre tem aquele pessoal que assiste gravado, né? Então, vamos Exato. priorizar a todos, os que estão aqui e os que gostam de assistir gravado depois também. Hoje escolhemos, nós estava pensando, né, Carol, qual tema poderíamos falar, né, que fosse a gente sempre gosta de tratar temas aí que sejam do dia a dia do cotidiano para a gente começar a ir percebendo as situações do dia a dia de uma forma diferente, né, Carol? Isso aí. E Algo que aí seja vamos útil, falar, né? E que a gente alguma coisa. e que instigue também as pessoas a participar, a trazer seus questionamentos aqui para a live, né? Porque isso engrandece o nosso trabalho, né? E aí pensamos, acho que a Carol, tu caiu, Carol, voltou. Não, eu tô aqui. Tá, que tu deu uma estabilizada. Então, pensamos em falar um pouco mais sobre família, né, Carol? E falar principalmente das questões da função materna, função paterna, energia masculina e feminina dentro das relações, para a gente pensar um pouco quanto a sociedade aí vem, de certa maneira, enfraquecendo a figura masculina um pouco, né? Pelo contexto aí em que vivemos, a gente percebe um pouco isso. As famílias muito em volta da figura materna, então aí famílias com às vezes a gente olha de família é a mãe, é a mulher, e o que que isso aí gera de impacto na vida das famílias, né, de uma maneira geral, né, Carol? Algo nessa linha vamos começar a abordar aqui com vocês hoje. Isso, e aí pensando nisso também me veio algo que a gente trouxe também na live anterior, né? Que é a questão da ausência de alguns pais na criação, na vida do filho, né? Então a gente vai falar um pouquinho também das consequências disso. Consequências Uhum. para a criança, inclusive para o próprio pai, de se ausentar, né? Uma das Exato. coisas que sempre me perguntam ele não paga a pensão, por que ele tem direito à visita, né? Uhum. Então, além da parte jurídica, que é inerente a isso, tem a parte sistêmica que tem relação com isso, né? Que o pai visitar o filho independe do pagamento de pensão, porque para a criança é muito importante. E para o pai também, claro, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito embora Uhum. pareça, né, para alguns, que se o pai não colabora financeiramente, ele não teria direito, então, a visitas, né? Então, algumas É. mães se sentem um pouco injustiçadas com isso, pensando assim, mas por que a justiça não obriga ele a me pagar pensão?
e ele tem direito a visitar, né? A mesma coisa, outro questionamento que chega muito lá no escritório é assim, por que que a justiça não obriga o pai a visitar, né? Sim. E para falar nesse assunto, Carol, eu quero abrir um pouco mais, assim, até um contexto histórico, né? Porque eu acho legal essa reflexão, né? Isso que tu está nos trazendo é o reflexo do que vivemos hoje. É o nosso dia a dia, são movimentos que a gente vê hoje na sociedade com bastante frequência e com certa até naturalidade. E isso é um pouco assustador. E aí eu gosto Isso. quando a gente fala sobre esse assunto. Por que que eu digo que é assustador? Porque isso vai gerando cada vez mais problemas na vida familiar, na vida dos filhos, na vida dessa mulher, na vida dele, do homem, né? Desse pai. Então, eu gosto também de trazer uma reflexão, assim, a gente entender um pouco mais o contexto histórico disso tudo, né? Porque a gente faz parte, a gente não pode pegar só a nossa janela de tempo atual para entender esses movimentos sistêmicos. Porque quando a gente começa a falar sobre sistêmica, o que que a gente tem que ter em mente, né? Somos parte de uma engrenagem muito maior. Então, a gente é parte de uma engrenagem familiar, a gente é parte de um contexto social, a gente faz parte aí de um movimento histórico, né? Então, a gente está dentro de uma janela de acontecimentos. Então, os sistemas, quando a gente começa a falar em constelação familiar, a gente não pode ficar pensando assim, na constelação é só o meu contexto familiar. Não, o pensamento sistêmico é algo muito maior, algo muito grandioso. E quando a gente aborda essas questões assim de função materna e função paterna, por exemplo, energia aí masculina e feminina, eu gosto de trazer a memória assim de quando os estudos, né, que acontecem, eles mostram que esse enfraquecimento da figura paterna dentro dos lares, ele começou aproximadamente em torno lá da Revolução Industrial, quando os homens saíram de dentro de casa e foram para o chão, foram para as fábricas e se ausentaram e deixaram a criação dos filhos a cargo das mulheres, porque até então era muito mais presente a figura do pai dentro do ambiente de criação dos filhos, né? E isso aí começou a acontecer. Então, percebam que isso não é um movimento atual, isso vem vindo, né? E ali a figura do homem começou a ficar mais ausente ali da vida dos filhos. E como que essas mães tiveram que se virar lá na época? E isso vem transmitindo de geração em geração até os dias de hoje. Elas ficaram sozinhas e tiveram que fazer figura de pai e figura de mãe para esses filhos. E aí começaram a acontecer algumas distorções. Porque, por exemplo, os meninos, quando eles, tanto os meninos quanto as meninas, mas os filhos em geral, eles precisam de referências masculinas, eles precisam de uma figura paterna para começar a montar os referenciais de homem e de mulher, o que é a função mãe, tem a função mãe, tem a função pai. Então, a gente vem percebendo isso ao longo do tempo e que cada vez isso vem passando de geração em geração e cada vez mais a figura masculina enfraquecida dentro dos lares. Então, por que eu quis falar isso aqui? Para vocês entenderem que isso não é um movimento atual. É algo que vem já e que vem sendo transmitido. Então, às vezes é preciso a gente parar e perceber um pouco os contextos maiores, tirar a visão da nossa família e começar a olhar para o todo e começar a entender melhor essas dinâmicas. Sim, e aí a gente traz também a conceituação das constelações, né? Que essa memória de comportamento, ela vem no DNA das pessoas. Então, é muito comum vir já nas crianças, né, ou mesmo nos adultos, que hoje são adultos, vir a ideia de que é assim que funciona. Por quê? Porque isso já vai passando de pai para filho, não necessariamente no ensinamento. Muito do que acontece conosco vem na nossa memória genética.
Então, lá no nosso DNA. Coletivo, né, Carol? Então a gente já percebe a sociedade de uma forma diferente, a gente é educado num contexto diferente e a gente pega isso aqui e começa a reproduzir. Aí entra toda essa carga, né? Exato. E quando a gente reproduz esse comportamento, a gente vai sobrecarregando o sistema na exclusão, né? Quebrando uma das leis das constelações, que é a do pertencimento. Então, quando a gente repete comportamentos, e por isso as constelações são tão importantes, para justamente a gente fazer essa reflexão, ver se a gente está agindo através da nossa memória genética, ou se a gente está fazendo isso por outro motivo, mas o importante é a gente pensar sobre isso. E aí, alguns pais, pensando na forma prática, né, dizem assim lá no escritório, Adriana, mas acontece que eu vou lá pegar a criança e ela fala mal de mim pro meu filho ou para minha filha, e aí a minha filha e o meu filho não querem vir comigo, ou eu vou lá e ela me trata mal, ou eu não gosto de ir lá pegar porque eu não gosto daquela mulher, porque aquela mulher fez aquilo por mim. Então, aqui a gente traz outra reflexão, duas reflexões eu acho importante. Uma delas é que quando a mãe ou o pai, um dos genitores, fala mal de os filhos para fala mal do outro genitor para os filhos, ele está excluindo. Não necessariamente a ausência dele é a exclusão. Às vezes, falar mal do outro genitor para o filho é excluir do sistema. E também que o sistema precisa que esse pai e essa mãe se esforcem para ver o filho, né? Mesmo que o outro genitor não queira, mesmo que o genitor que vai ter o direito à visita não queira se encontrar com a mãe, porque são coisas diferentes, né? A paternidade, a maternidade difere do casamento ou do relacionamento. Então, uma coisa tem que ser dissociada da outra. Enquanto isso não acontecer, muitas crianças vão crescer com um vazio na alma. E esse vazio na alma causa vários problemas, né? Problemas de vícios, problemas na escola, problemas psicológicos. Por quê? Porque a pessoa que tem um vazio na alma, ela passa a vida inteira tentando colocar algo naquele lugar. E aí, se ela não encontra quem ela precisa, que é o pai ou a mãe, a energia do pai e da mãe, ela acaba buscando em outros lugares aquilo que, teoricamente, que na concepção dela é o mais próximo que ela consegue para parar de sentir aquele vazio. Então, às vezes, vai para a droga, vai para o álcool, né? A falta de limite, também né? Que a gente tem que perceber quando a gente começa a falar de família, de função pai. Eu gosto muito de falar assim, o que é a função mãe? Só para o pessoal entender. A função mãe é a de nutrição. Então, a mãe precisa nutrir a prole. Então, ela protege, ela aconchega, que nem é a imagem do bebê no colo da mãe sendo amamentado. A função mãe é proteção, é segurança, é manter dentro de casa os filhos, digamos, né? E qual é a função pai? Sim. A função pai é apresentar o filho para o mundo lá fora. E o que é muito comum nessa distorção toda que a gente vem, a gente começa a entrar em padrões doentios familiares. O que a gente precisa entender? Assim, o que é o padrão? Né? Quando a gente começa a falar em distorção de padrão para um caminho não tão saudável, primeiro a gente precisa entender o que é o saudável. Primeiro, o que é o saudável? Um relacionamento, né, entre dois adultos que se amam e são um casal forte. Os filhos, eles vêm do excesso de amor dos pais e não para suprir os vazios emocionais desses pais. Então, são dois adultos unidos, ligados e com muita força. E os filhos, eles vêm nesse fluxo aí. E aí vamos pensar assim, nasceu o nenê, né? Fica no colo da mãe e ali em volta de 3 anos, 4 anos, o pai entra para afastar o filho da mãe.
Porque se deixar, a mãe fica grudada no filho, isso é da natureza, a gente fica grudado no filho a vida toda, né? Então entra a figura do Eu pai e costumo começa dizer, eu costumo dizer que é corta, cortar o cordão umbilical. corta um pouquinho aquele vínculo e começa a mostrar que existe um mundo lá fora, além do colo da mamãe, para aquela criança. E aí ela começa a se relacionar com o mundo lá fora. Só que a função do pai é apresentar o diferente, é impor limites. Então, o que a gente observa? Tem um fenômeno atual, assim, que a gente olha muito, né, Carol? Não sei se tu concorda comigo. As crianças não têm limite, as pessoas não respeitam leis, elas não respeitam regras, elas não têm limite. O que é isso? É falta da função paterna. Então, isso assim, é diretamente relacionado à ausência da função paterna, porque é o pai, a função paterna que faz isso. E função paterna e função materna não necessariamente vão ser feitas pelo pai e a mãe da criança. Então, são Exatamente. funções. Então, aí existe outra confusão também. Ah, as mulheres pensam assim, mas eu crio meu filho sozinha, então tem que fazer a função paterna também, tem que ligar esse filho aí a outros referenciais masculinos, às vezes um avô, um tio. Então, essa criança não pode viver com um único referencial de vida, porque senão ela perde o amor pelo diferente. Aí surgem essa geração cheia de preconceitos, de intolerância, essas polaridades extremas, isso tudo não é muito fruto da falta da função paterna na sociedade de maneira geral, né? Isso, e para quem chegou agora, só para retomar, que a função paterna, ela pode ficar ausente mesmo com o pai presente fisicamente, né, Adriana? É E eu bastante acho, comum. exato, e eu acho, da mesma forma que o pai ausente, a mãe ou junto com referenciais masculinos podem trazer isso para a criança que não tem pai ou a criança adotada, por exemplo, ela não vai perder isso desde que se respeite o pertencimento desses pais. E respeitar o pertencimento é fazer a criança entender que ela tem um pai e que ela tem uma mãe biológica que trouxe a vida, né? E eu quero trazer aqui mais uma vez uma reflexão, Adriana, que eu me lembrei agora do livro, aquele... Deixa eu até pegar o livro aqui, que eu acho bem interessante. Para que o amor dê certo, do Bert Hellinger. Esse livro aqui, quando eu comecei a ler, há um tempo atrás, né? Eu li nos primeiros parágrafos dizia o seguinte: o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. E isso me chocou num primeiro momento, né? Até comentei contigo, lembra, Adriana? E aí depois a gente foi fazendo uma reflexão, porque eu pensei, que intolerância, né, do Bert Hellinger, de querer dizer que o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. E aí eu fui entender que não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que as pessoas têm que ter, as crianças têm que ter, e os relacionamentos também, têm que ter as energias feminina e masculina. Então, num relacionamento é necessário ter essa polaridade, né? E é justamente dessas polaridades que a gente está falando para aqueles casos em que o pai cria sozinho os filhos ou a mãe cria sozinho os filhos, né? Eu acho que cabe, Adriana, a gente... É o equilíbrio, né, Carol? É equilibrar. As energias elas têm que estarem equilibradas e também as funções. As funções são muito importantes também. Exato. E aí muita gente fica na dúvida, né? Mas e como que eu vou... Assim, eu não tenho o pai da criança, eu não sei quem é o pai da criança, né? Lembrando que eu já falei no início da live, que nós temos a memória genética. Então, está lá na memória genética dessa criança a presença e os ensinamentos que aquele pai passou para ela através do DNA. E essa questão da memória genética, ela vem já comprovada, que ela existe, né, em diversos experimentos. Então, isso é possível desde que o outro genitor consiga
permitir, eu diria assim, né, Adriana, eu acho que é o mais adequado, permitir que a criança receba essa informação. Porque no momento que um dos pais exclui o outro, a criança, só para vocês entenderem, a criança, o maior objetivo da criança é fazer os pais felizes. Na cabecinha dela, ela tem que fazer os pais felizes. E quando os pais não estão felizes, elas se sentem muito mal. E isso a gente chama de amor cego, né, nas constelações. Então, quando a criança percebe que um dos genitores, ou o pai ou a mãe, tá falando mal do outro, isso em casa mesmo, assim, ó, com os dois em casa, assim, ai, essa tua mãe, ai, esse teu pai, né? A criança começa a entrar em dois movimentos, né? O movimento de defesa desse pai ou dessa mãe que está sendo excluído, né? E um movimento de amor e fazer feliz do outro pai que está falando mal ou que está tratando o outro genitor dessa forma. Então, a importância desse ter este cuidado, né? Eu vejo muito, Adriana, assim, no Facebook, principalmente, eu vejo muita gente falando agora mesmo nessa época de Dia dos Pais, meu Deus, né? As pessoas revoltadas com quem fez post para os pais, né? Então, eu acho esse assunto muito importante para as pessoas se conscientizarem que a gente tem que abrir. Nós, quando somos pais, nós temos que nos abrir para algo maior. Nós, como seres humanos, né, na verdade, porque as constelações nos mostram isso, que o mundo, que a energia do mundo é uma coisa muito grande, onde todos nós estamos inseridos, todos os nossos grupos, né, nossos campos morfogenéticos estão inseridos nesse campo maior. Então, toda a informação que a gente precisa estar nele, a gente precisa se abrir para isso. Quando a gente carrega a mágoa... Complementando, pegando o gancho aqui daquilo que tu falou, quando os pais começam a falar um para o outro, aquele teu pai, ou aquela tua mãe, ou vê com a tua mãe, ou a tua mãe tá histérica, ou sei lá, qualquer coisa nesse tipo. Então, acontece os movimentos que tu falou, Carol, e um terceiro movimento gravíssimo também, a criança começa a se sentir adulta e intermediar a relação dele. Olha, isso é gravíssimo para o desenvolvimento de um filho, porque aí o filho, ele não é mais criança, ele não está mais preocupado em brincar e ser feliz, ele tem que se envolver com a vida dos adultos. E onde é que fica o bem-estar do filho? Exatamente. Tem alguns casais que a gente vê quando eles montam casais. Algumas pessoas que a gente já viu, né, Adriana, até no nosso curso a gente fez uma aula prática, e aí na hora que algumas pessoas montaram as suas famílias, colocaram o filho no meio entre o pai e a mãe. Não sei se você lembra disso. Claro, isso é muito grave para a energia do sistema inteiro. Porque o casal, ele tem que ser unido e tem que ser forte, e ele tem que mandar a energia para os filhos. E uma coisa que só não esquecer, Carol, que faz horas que eu penso em falar e esqueço, né? Porque a gente fala demais. E uma coisa importante, pessoal, é assim, as mães, os pais só acontecem na vida dos filhos quando as mães deixam. Aqui a Caroline tem uma pergunta bem interessante, Caroline, muito boa a tua pergunta. E o que fazer quando o filho adolescente começa a se rebelar porque se deu conta que o pai foi ausente? Socorro, a adolescência na fase jovem adulta. Caroline, é o seguinte, tu como mãe, se é contigo nessa situação, tu como mãe tem um poder enorme nisso. De uma maneira muito simples, tu pode incluir o pai na tua relação, na relação do teu filho, no sentido, um exemplo simples de fazer isso é dizer assim, ó, pro teu filho, olha como tu é parecido com o teu pai nisso. Nesse aspecto, tu e o teu pai são muito parecidos e é maravilhoso que tu é meu filho e nós tivemos muita sorte que tu veio para o mundo e que tu teve esse ensinamento. E assim, Caroline, eu te entendo se tu estiver sentindo assim, mas como que eu vou fazer isso se ele foi ausente? Eu te entendo, como mulher te entendo, mas... sim, comigo, ela disse.
Então, como mulher eu te entendo, mas eu te falo isso como mãe agora, no sentido de que tu tem que lembrar que o teu papel é muito importante para colocar o pai dentro dessa relação, mesmo que eles não tenham relação. Então, lembrar, o teu pai, quando era adolescente, ele fazia tal coisa, por exemplo, ele é muito bom nisso, teu pai era muito bom com números, tu é igual ao teu pai em matemática, por exemplo, né? Tentar fazer essa conexão, porque daí tu faz essa conexão e o teu filho se sente livre para amar o pai. E aqui eu vou mais fundo ainda, independente assim vou falar no geral, tá? Não somente para a questão que a Carol colocou aqui para nós, mas vou falar no geral. A mãe, ela obrigatoriamente ela tem que adotar esses movimentos aí de fortalecer a figura paterna na cabeça, no coração desse filho e entender, fazer um movimento um pouco mais abaixo, assim. Fui eu que escolhi o pai do filho. Isso. Foi eu que escolhi esse homem para ser o pai do meu filho. Então eu me relacionei com este homem. Se deu certo, se deu errado, eu tenho que puxar a responsabilidade para mim, porque eu sou maior no sistema. O filho é menor, o filho não tem culpa. Então eu sei que é difícil, por quê? Porque às vezes aquela mulher, ela de fato assim, ela sofreu muita coisa, mas a constelação faz a gente pensar um pouco mais abrangente, assim. Por que que eu escolhi este padrão de homem, este modelo de homem para ser o pai do meu filho? E aí tentar puxar mais para si essa responsabilidade e liberar um filho, porque esse filho ele é fruto do amor do casal. Independente do que possa ter acontecido, em algum momento esse casal ficou junto e foi de um ato de amor que ele veio. E isso é muito forte. E outra coisa, Carol, é assim, as mães, às vezes, por todos os referenciais que a gente traz aí da nossa família, a sociedade, ela vem de maneira geral, enfraquecendo muito a figura masculina. Então, o que que às vezes a gente é educado assim? Mas tu tem que ser forte, minha filha, tu não precisa depender de homem. Então, a cada vez mais a gente vem sendo criada numa postura de sermos mulheres muito fortes. E às vezes, por conta disso, a gente acaba escolhendo parceiros muito frágeis para fechar. Lembram que as coisas são complementares? Então, às vezes, a gente se coloca numa posição de muita força, muito forte, a gente acaba atraindo uma dinâmica complementar. E quando a gente sai da nossa energia feminina e acaba ficando muito forte, a gente acaba atraindo, às vezes, um padrão de homem mais frágil, que às vezes não consegue desempenhar tão bem assim a função do pai. Então, a mulher tem um papel fundamental nessa questão toda, né, gurias? Uma coisa interessante, agora a gente já vê aquela próxima ali. Uma coisa interessante, Adriana, é lembrar de um detalhe importante sobre os relacionamentos anteriores, né? Independente do relacionamento ter dado certo ou não, a gente tem que exercitar a nossa gratidão por esse relacionamento. Porque esse relacionamento nos trouxe algo, né? Nos trouxe uma oportunidade. E aí, exatamente, quando tem um filho, então, quer dizer, imaginem que aquele filho nunca seria aquele filho se não fosse filho desta pessoa contigo. Por quê? Porque não existe duas pessoas iguais, é impossível isso. Então, mesmo os gêmeos são diferentes, né? Mas, assim, não teria como ser o filho fulano se não fosse a união, mesmo que catastrófica, daquele casal. Então, esse exercício de gratidão dá uma paz para a mãe. Dá uma paz porque ela vai exercitar assim, ó, eu tive esse filho graças a esta oportunidade que este relacionamento me deu. Tá, fui magoada, aconteceram coisas ruins, a gente se separou? Sim, mas deste relacionamento eu saí melhor. Eu saí com oportunidades. E outra coisa legal de pensar é que essa pessoa, ela veio sim atuar em favor do nosso crescimento, em favor do sistema. Então, não existe nada errado. Quando a gente começa a entender a sistêmica a fundo, né, Carol? A gente percebe que
tudo é perfeito. Então, sim, num determinado ponto da minha vida, eu atraí X para minha vida, conectou aqui, porque eu precisava enxergar algo, amadurecer em algo. Isso me fez bem, me tornou. Só que o grande segredo aqui, pessoal, é a gente começar a olhar para isso de uma forma mais madura, mais adulta. Em que sentido? De começar a pensar assim, poxa vida, se eu sou uma pessoa boa, se eu faço tudo certo, por que eu atraí esse acontecimento que me trouxe algum sofrimento? Então tá na hora da gente começar a olhar mais pra gente, começar a amadurecer e começar a perceber, mas como assim? Eu tenho participação nisso, eu não sou vítima. As constelações trazem muito a questão da autorresponsabilidade, né, Carol? Na Esse é minha o relação grande contigo, eu tenho só 50%. Eu não sou responsável por ti, Carol, e nem tu por mim, né? É o meio a esse, meio, em qualquer questão. esse é o grande, eu acho, o grande segredo, assim, o grande fio da meada das constelações, porque assim, ó, uma reflexão minha, tá, Adriana? Isso não é teórico, é uma coisa que eu realmente concluí com tudo isso. Quando normalmente a gente busca responsabilizar o outro, né? Então acontece alguma coisa, eu quebrei um copo, daí daqui a pouco quando eu vejo estou responsabilizando o outro. Mas quem foi que deixou esse copo aqui que eu quebrei, né? E aí, quando eu conheci claro que isso é um comportamento que a gente faz inconsciente, a gente quando vê tá fazendo. Quando eu comecei a estudar as constelações, eu comecei a fazer o exercício contrário. Sempre buscar a minha responsabilização. Mesmo no que eu pudesse não ter total responsabilidade, mas eu buscava a minha responsabilização. Nesse momento, eu descobri uma liberdade que não tem preço. Porque quando a gente encontra essa autorresponsabilização, a gente se tranquiliza, a gente sabe que a gente fez aquilo e pronto, fez, seres humanos fazem as coisas. E muitas vezes a gente vem com comportamentos repetitivos dos nossos antepassados, né? E aí essa questão mesmo que tu já citou de procurar relacionamentos que são parecidos ou tipo de pessoas. Quando a gente vai ver numa Encaixa, assim, ó. constelação, Ah. hã? É o Não, encaixe, né? É o encaixe perfeito. A gente sempre encaixa na energia do outro para nos ajudar de alguma maneira. Isso, assim, é exato. E aí, certo, quando pessoal. a gente faz uma constelação nesses casos, né, Adriano, quando a gente vai ver, o comportamento padrão vem se repetindo, vem já de antes. Isso já vem numa repetição, e aí chega um ponto que o sistema satura e ele precisa de uma mudança. E aí vem, daqui a pouco, o que a gente chama aquelas pessoas de uma família assim que são completamente diferentes na família. Ah, e aquela dali foi a primeira que se divorciou, por exemplo. Né? Por A quê? tomada Porque de o sistema. consciência, né? Deixa eu só ler aqui ó, um comentário. Festa de montar oficial. Ela disse o seguinte: as mulheres que se elegem como mães solo se dão um tiro no pé e ferram os filhos. Exatamente, concordo, é fato. Por quê, pessoal? Eu É, não estou julgando essas mães, não existe um julgamento. Eu sei, a gente consegue perceber que isso aí é um movimento que acontece cada vez mais. Mas o papel, quando a gente começa a falar mais sobre isso, não é para julgar o certo e o errado, é para cada vez mais debater e começar a abrir um pouco mais a consciência, levar à luz algumas questões. E as constelações, elas são muito sábias, porque assim, pessoal, as constelações, o que que é? O que que são constelações? As constelações estudam o natural, a natureza, o como a vida deve fluir da melhor maneira, são leis que estão aí na natureza, regendo a nossa vida, quer a gente enxergue essas leis ou não. Então, as constelações elas trazem essa compreensão para a gente que, de fato, em todas as famílias é necessária essas energias da função materna e da função paterna. Exemplo, mães que estão sozinhas cuidando dos seus filhos. Como que essas mães fazem na prática? Porque a gente vê isso muito, né, Carol? É algo assim, eu não tenho ideia em percentual, mas eu sei que talvez bom, eu nem me arrisco a chutar, mas a enormidade de mães aí que são as chefes de família.
Então, como que supre essa função paterna? É conectando os filhos com outras figuras masculinas, com bons exemplos de pais. Então, assim, dentro da família sempre tem alguma outra figura, às vezes um avô, um tio, ou então mesmo fora da família, são buscar referenciais, assim, e essa mãe entender que ela pode também fazer a função paterna. Qual é a função paterna? Impor limites, regras, incentivar que vá para o mundo, incentivar que vá para o mundo lá fora. Isso tudo é a função paterna e uma mulher pode fazer a função paterna. Só que, claro, para ela é mais difícil fazer a função paterna. Vocês conseguem perceber o ponto? O natural da mulher é fazer a função materna e o natural do homem é fazer a função paterna. Mas claro que nós os dois podemos inverter as funções, a gente pode fazer a função do outro, só que requer um pouco mais de energia, é um pouquinho mais difícil, mas é possível. Exato, eu acho que isso é bem importante da gente dizer, porque daqui a pouco as pessoas se desesperam, né? E aí pensam, ah, não tenho, o que eu vou fazer? Meu filho não vai. Não, gente, tudo é possível, desde que a gente tome essa consciência que a Adriana já falou, né? Isso. Aqui, Adriana, eu pesquisei rapidinho aqui, 28,9 milhões de famílias no Brasil são chefiadas pelas mulheres. E é cada vez mais comum. E isso aí entra naquele contexto histórico que a gente vinha comentando, né? Como que isso surgiu na nossa sociedade? Não existe julgamentos, com certeza. Eu não sei quem é o nome da festa Demontar Também oficial. não Fala o sei. nome aí. Festa Demontar, vamos te chamar pelo nome. Vamos fazer E propaganda para. Oi, Adriana. oiê, Tudo bem? tudo. Deixa eu virar a câmera, né? De preferência. Oi, gente, como vocês estão? Tudo bem. Que bom. Tá me ouvindo Hoje a bem? gente Tá começou. todo. Tudo bem, tá? Ótimo. Hoje a gente Que bom. começa o nosso papo sistêmico mais cedo, né, Adriana? Isso, Vou avisar aqui algumas pessoas que normalmente nos acompanham na live, isso. porque E quem nos chegou podem estar agora esperando. também pode pegar o aviãozinho aí e Isso participar aí. conosco, né? Isso, porque hoje a gente vai falar sobre constelações familiares, vamos falar também um pouco da energia feminina e masculina. Isso. E para quem quiser, vai ter cartinha, que a cartinha é sucesso, né, Adriana? É verdade. Ai, vamos lá então, Carolzinha, aquecendo os motores, deixar o pessoal ir entrando, mas vamos começando, porque sempre tem aquele pessoal que assiste gravado, né? Então, vamos Exato. priorizar a todos, os que estão aqui e os que gostam de assistir gravado depois também. Hoje escolhemos, nós estava pensando, né, Carol, qual tema poderíamos falar, né, que fosse. A gente sempre gosta de tratar temas aí que sejam do dia a dia do cotidiano para a gente começar a ir percebendo as situações do dia a dia de uma forma diferente, né, Carol? Isso aí. E Algo que aí seja vamos útil, falar, né? E que a gente alguma coisa. e que instigue também as pessoas a participar, a trazer seus questionamentos aqui para a live, né? Porque isso engrandece o nosso trabalho, né? E aí pensamos, acho que a Carol, tu caiu, Carol, voltou. Não, eu tô aqui. Tá, que tu deu uma estabilizada. Então, pensamos em falar um pouco mais sobre família, né, Carol? E falar principalmente das questões
da função materna, função paterna, energia masculina e feminina dentro das relações, para a gente pensar um pouco quanto a sociedade aí vem, de certa maneira, enfraquecendo a figura masculina um pouco, né? Pelo contexto aí em que vivemos, a gente percebe um pouco isso. As famílias muito em volta da figura materna, então aí famílias com... Às vezes a gente olha que de família é a mãe, é a mulher, e o que que isso aí gera de impacto na vida das famílias, né, de uma maneira geral, né, Carol? Algo nessa linha vamos começar a abordar aqui com vocês hoje. Isso, e aí pensando nisso também me veio algo que a gente trouxe também na live anterior, né? Que é a questão da ausência de alguns pais na criação, na vida do filho, né? Então a gente vai falar um pouquinho também das consequências disso. Consequências Uhum. para a criança, inclusive para o próprio pai, de se ausentar, né? E uma das coisas que sempre me perguntam é, ele não paga a pensão, por que ele tem direito à visita, né? Uhum. Então, além da parte jurídica, que é inerente a isso, tem a parte sistêmica que tem relação com isso, né? Que o pai visitar o filho independe do pagamento de pensão, porque para a criança é muito importante. E para o pai também, claro, né? Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito embora Uhum. pareça, né, para alguns, que se o pai não colabora financeiramente, ele não teria direito, então, a visitas, né? Então, algumas É. mães se sentem um pouco injustiçadas com isso, pensando assim, mas por que a justiça não obriga ele a me pagar pensão e ele tem direito a visitar, né? A mesma coisa com É. outro questionamento que chega muito lá no escritório é assim, por que a justiça não obriga o pai a visitar, né? Sim. E para falar nesse assunto, Carol, eu quero abrir um pouco mais, assim, até um contexto histórico, né? Porque eu acho legal essa reflexão, né? Isso que tu está nos trazendo é o reflexo do que vivemos hoje. É o nosso dia a dia, são movimentos que a gente vê hoje na sociedade com bastante frequência e com certa até naturalidade. E isso é um pouco assustador. E aí eu gosto Isso. quando a gente fala sobre esse assunto. Por que que eu digo que é assustador? Porque isso vai gerando cada vez mais problemas na vida familiar, na vida dos filhos, na vida dessa mulher, na vida dele, do homem, né? Desse pai. Então, eu gosto também de trazer uma reflexão, assim, a gente entender um pouco mais o contexto histórico disso tudo, né? Porque a gente faz parte, a gente não pode pegar só a nossa janela de tempo atual para entender esses movimentos sistêmicos. Porque quando a gente começa a falar sobre sistêmica, o que que a gente tem que ter em mente, né? Somos parte de uma engrenagem muito maior. Então, a gente é parte de uma engrenagem familiar, a gente é parte de um contexto social, a gente faz parte aí de um movimento histórico, né? Então, a gente está dentro de uma janela de acontecimentos. Então, os sistemas, quando a gente começa a falar em constelação familiar, a gente não pode ficar pensando assim, na constelação é só o meu contexto familiar. Não, o pensamento sistêmico é algo muito maior, algo muito grandioso. E quando a gente aborda essas questões assim de função materna e função paterna, por exemplo, energia aí masculina e feminina, eu gosto de trazer a memória assim de quando os estudos, né, que acontecem, eles mostram que esse enfraquecimento da figura paterna dentro dos lares, ele começou aproximadamente em torno lá da Revolução Industrial, quando os homens saíram de dentro de casa e foram para o chão, foram para as fábricas e se ausentaram e deixaram a criação dos filhos a cargo das mulheres, porque até então era muito mais presente a figura do pai dentro do ambiente de criação dos filhos, né? E isso aí começou a Era, acontecer. Então,
percebam que isso não é um movimento atual, isso vem vindo, né? E ali a figura do homem começou a ficar mais ausente ali da vida dos filhos. E como que essas mães tiveram que se virar lá na época? E isso vem transmitindo de geração em geração até os dias de hoje. Elas ficaram sozinhas e tiveram que fazer figura de pai e figura de mãe para esses filhos. E aí começaram a acontecer algumas distorções. Porque, por exemplo, os meninos, quando eles, tanto os meninos quanto as meninas, mas os filhos em geral, eles precisam de referências masculinas, eles precisam de uma figura paterna para começar a montar os referenciais de homem e de mulher, o que é a função mãe, tem a função mãe, tem a função pai. Então a gente vem vendo, percebendo isso ao longo do tempo e que cada vez isso vem passando de geração em geração e cada vez mais a figura masculina enfraquecida dentro dos lares. Então, por que eu quis falar isso aqui? Para vocês entenderem que isso não é um movimento atual. É algo que vem já e que vem sendo transmitido. Então, às vezes é preciso a gente parar e perceber um pouco os contextos maiores, tirar a visão da nossa família e começar a olhar para o todo e começar a entender melhor essas dinâmicas. Sim, e aí a gente traz também a conceituação das constelações, né? Que essa memória de comportamento, ela vem no DNA das pessoas. Então, é muito comum vir já nas crianças, né, ou mesmo nos adultos, que hoje são adultos, vir a ideia de que é assim que funciona. Por quê? Porque isso já vai passando de pai para filho, não necessariamente no ensinamento. Muito do que acontece conosco vem na nossa memória genética. Então, lá no nosso DNA. Coletivo, né, Carol? Então a gente já percebe a sociedade de uma forma diferente, a gente é educado num contexto diferente e a gente pega isso aqui e começa a reproduzir. Aí entra toda essa carga, né? Exato. E quando a gente reproduz esse comportamento, a gente vai sobrecarregando o sistema na exclusão, né? Quebrando uma das leis das constelações, que é a do pertencimento. Então, quando a gente repete comportamentos, e por isso as constelações são tão importantes, para justamente a gente fazer essa reflexão, ver se a gente está agindo através da nossa memória genética, ou se a gente está fazendo isso por outro motivo, mas o importante é a gente pensar sobre isso. E aí, alguns pais, pensando na forma prática, né, dizem assim lá no escritório, Adriana, mas acontece que eu vou lá pegar a criança e ela fala mal de mim pro meu filho ou pra minha filha, e aí a minha filha e o meu filho não querem vir comigo, ou eu vou lá e ela me trata mal, ou eu não gosto de ir lá pegar porque eu não gosto daquela mulher, porque aquela mulher fez aquilo por mim. Então, aqui a gente traz outra reflexão, duas reflexões eu acho importante. Uma delas é que quando a mãe ou o pai, um dos genitores, fala mal dos filhos para fala mal do outro genitor para os filhos, ele está excluindo. Não necessariamente a ausência dele é a exclusão. Às vezes, falar mal do outro genitor para o filho é excluir do sistema. E também que o sistema precisa que esse pai e essa mãe se esforcem para ver o filho, né? Mesmo que o outro genitor não queira, mesmo que o genitor que vai ter o direito à visita não queira se encontrar com a mãe, porque são coisas diferentes, né? A paternidade, a maternidade difere do casamento ou do relacionamento. Então, uma coisa tem que ser dissociada da outra. Enquanto isso não acontecer, muitas crianças vão crescer com um vazio na alma. E esse vazio na alma causa vários problemas, né? Problemas de vícios, problemas na escola, problemas psicológicos. Por quê? Porque a pessoa que tem um vazio na alma, ela passa a vida inteira tentando colocar algo naquele lugar.
E aí, se ela não encontra quem ela precisa, que é o pai ou a mãe, a energia do pai e da mãe, ela acaba buscando em outros lugares aquilo que, teoricamente, que na concepção dela é o mais próximo que ela consegue para parar de sentir aquele vazio. Então, às vezes, vai para droga, vai para o álcool, né? A E falta de lembrando limite, também né? que Que a gente tem que perceber quando a gente começa a falar de família, de função pai. Eu gosto muito de falar assim, o que é a função mãe? Só para o pessoal entender. A função mãe é a de nutrição. Então a mãe precisa nutrir a prole, então ela protege, ela aconchega, é que nem é a imagem do bebê no colo da mãe sendo amamentado. A função mãe é proteção, é segurança, é manter dentro de casa os filhos, digamos, né? E qual é a função pai? A sim, função pai é apresentar o filho para o mundo lá fora. E o que é muito comum nessa distorção toda que a gente vem, a gente começa a entrar em padrões doentios familiares. O que a gente precisa entender? Assim, o que é o padrão? Né? Quando a gente começa a falar em distorção de padrão para um caminho não tão saudável, primeiro a gente precisa entender o que é o saudável. Primeiro, o que é o saudável? Um relacionamento, né? Entre dois adultos que se amam e são um casal forte. Os filhos, eles vêm do excesso de amor dos pais e não para suprir os vazios emocionais desses pais. Então, são dois adultos unidos, ligados e com muita força. E os filhos, eles vêm nesse fluxo aí. E aí vamos pensar assim, nasceu o nenê, né? Fica no colo da mãe e ali em volta de 3 anos, 4 anos, o pai entra para afastar o filho da mãe. Porque se deixar, a mãe fica grudada no filho, isso é da natureza, a gente fica grudado no filho a vida toda, né? Então entra a figura do eu pai e costumo começa dizer, eu costumo dizer que é a cortar o cordão umbilical. corta um pouquinho aquele vínculo e começa a mostrar que existe um mundo lá fora, além do colo da mamãe, para aquela criança. E aí ela começa a se relacionar com o mundo lá fora. Só que a função do pai é apresentar o diferente, é impor limites. Então, o que a gente observa? Tem um fenômeno atual, assim, que a gente olha muito, né, Carol? Não sei se tu concorda comigo. As crianças não têm limite, as pessoas não respeitam leis, elas não respeitam regras, elas não têm limite. O que é isso? É falta da função paterna. Então, isso assim, é diretamente relacionado à ausência da função paterna, porque é o pai, a função paterna que faz isso. E função paterna e função materna não necessariamente vão ser feitas pelo pai e a mãe da criança. Então, são funções. Então, aí existe outra confusão também. As mulheres pensam assim, mas eu crio meu filho sozinha. Então, tem que fazer a função paterna também. Tem que ligar esse filho aí a outros referenciais masculinos, às vezes um avô, um tio. Então, essa criança não pode viver com um único referencial de vida, porque senão ela perde o amor pelo diferente. Aí surgem essa geração cheia de preconceitos, de intolerância, essas polaridades extremas, isso tudo é muito fluxo, não, é muito fruto da falta da função paterna na sociedade de maneira geral, né? Isso, e para quem chegou agora, só para retomar, que a função paterna, ela pode ficar ausente mesmo com o pai presente fisicamente, né, Adriana? E é bastante comum. Exato. E eu acho, da mesma forma que o pai ausente, a mãe ou junto com referenciais masculinos podem trazer isso para a criança. A criança que não tem pai ou a criança adotada, por exemplo, ela não vai perder isso desde que se respeite o pertencimento desses pais. E respeitar o pertencimento é fazer a criança entender que ela tem um pai e que ela tem uma mãe biológica que trouxe a vida, né? E eu quero trazer aqui mais uma vez uma reflexão, Adriana, que eu me lembrei agora do livro, aquele... Deixa eu até pegar o livro aqui, que eu acho bem interessante.
Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Esse livro aqui, quando eu comecei a ler, há um tempo atrás, né, eu li nos primeiros parágrafos dizia o seguinte: o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. E isso me chocou num primeiro momento, né? Até comentei contigo, lembra, Adriana? E aí depois a gente foi fazendo uma reflexão, porque eu pensei, que intolerância, né, do Bert Hellinger, de querer dizer que o homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. E aí eu fui entender que não é isso que ele quer dizer. Ele quer dizer que as pessoas têm que ter, as crianças têm que ter, e os relacionamentos também, têm que ter as energias feminina e masculina. Então, num relacionamento é necessário ter essa polaridade, né? E é justamente dessas polaridades que a gente está falando para aqueles casos em que o pai cria sozinho os filhos ou a mãe cria sozinho os filhos, né? Eu acho que cabe, Adriana, a gente... É o equilíbrio, né, Carol? É equilibrar. As energias elas têm que estarem equilibradas e também as funções. As funções são muito importantes também. Exato. E aí muita gente fica na dúvida, né? Mas e como que eu vou... Assim, eu não tenho o pai da criança, eu não sei quem é o pai da criança, né? Lembrando que eu já falei no início da live, que nós temos a memória genética. Então, está lá na memória genética dessa criança a presença e os ensinamentos que aquele pai passou para ela através do DNA. E essa questão da memória genética, ela vem já comprovada, que ela existe, né, em diversos experimentos. Então, isso é possível desde que o outro genitor consiga permitir, eu diria assim, né, Adriana, eu acho que é o mais adequado, permitir que a criança receba essa informação. Porque no momento que um dos pais exclui o outro, a criança, só para vocês entenderem, a criança, o maior objetivo da criança é fazer os pais felizes. Na cabecinha dela, ela tem que fazer os pais felizes. E quando os pais não estão felizes, elas se sentem muito mal. E isso a gente chama de amor cego, né, nas constelações. Então, quando a criança percebe que um dos genitores, ou o pai ou a mãe, tá falando mal do outro, isso em casa mesmo, assim, ó, com os dois em casa, assim, ai, essa tua mãe, ai, esse teu pai, né? A criança começa a entrar em dois movimentos, né? O movimento de defesa desse pai ou dessa mãe que está sendo excluído, né? E um movimento de amor e fazer feliz do outro pai que está falando mal ou que está tratando o outro genitor dessa forma. Então, a importância desse ter este cuidado, né? Eu vejo muito, Adriana, assim, no Facebook, principalmente, eu vejo muita gente falando agora mesmo nessa época de Dia dos Pais, meu Deus, né? As pessoas revoltadas com quem fez post para os pais, né? Então, eu acho esse assunto muito importante para as pessoas se conscientizarem que a gente tem que abrir. Nós, quando somos pais, nós temos que nos abrir para algo maior. Nós, como seres humanos, né, na verdade, porque as constelações nos mostram isso, que o mundo, que a energia do mundo é uma coisa muito grande, onde todos nós estamos inseridos, todos os nossos grupos, né, nossos campos morfogenéticos estão inseridos nesse campo maior. Então, toda a informação que a gente precisa estar nele, a gente precisa se abrir para isso. Quando a gente carrega a mágoa... Complementando, pegando o gancho aqui daquilo que tu falou, quando os pais começam a falar um para o outro, aquele teu pai, ou aquela tua mãe, ou vê com a tua mãe, ou a tua mãe tá histérica, ou sei lá, qualquer coisa nesse tipo. Então, acontece os movimentos que tu falou, Carol, e um terceiro movimento gravíssimo também, a criança começa a se sentir adulta e intermediar a relação dele. Olha, isso é gravíssimo para o desenvolvimento de um filho, porque aí o filho ele não é mais criança, ele não está mais preocupado em brincar e ser feliz, ele tem que se envolver com a vida dos adultos. E onde é que fica o bem-estar do filho? Exatamente. Tem alguns casais que a gente vê quando eles montam, algumas pessoas que a gente já viu, né,
Adriana, até no nosso curso a gente fez uma aula prática, e aí na hora que algumas pessoas montaram as suas famílias, colocaram o filho no meio entre o pai e a mãe. Não sei se tu te lembra gravíssimo disso. isso aí. Claro, isso é muito Quando grave para a energia do sistema inteiro. Porque o casal, ele tem que ser unido e tem que ser forte, e ele tem que mandar energia para os filhos. E uma coisa isso, que só pra não esquecer, Carol, que faz horas que eu penso em falar e esqueço, né? Porque a gente fala demais. E uma coisa importante, pessoal, é assim, as mães, os pais só acontecem na vida dos filhos quando as mães deixam. aqui a Caroline tem uma pergunta bem interessante, Caroline, muito boa a tua pergunta. E o que fazer quando o filho adolescente começa a se rebelar porque se deu conta que o pai foi ausente? Socorro, a adolescência na fase jovem adulta. Caroline, é o seguinte, tu como mãe, se é contigo nessa situação, tu como mãe tem um poder enorme nisso. De uma maneira muito simples, tu pode incluir o pai na tua relação, na relação do teu filho, no sentido, um exemplo simples de fazer isso é dizer assim, ó, pro teu filho, olha como tu é parecido com teu pai nisso. Nesse aspecto, tu e o teu pai são muito parecidos e é maravilhoso que tu é meu filho e nós tivemos muita sorte que tu veio para o mundo e que tu teve esse ensinamento. E assim, Caroline, eu te entendo se tu estiver sentindo assim, mas como que eu vou fazer isso se ele foi ausente? Eu te entendo, como mulher te entendo, mas sim, comigo, ela disse. Então, como mulher eu te entendo, mas eu te falo isso como mãe agora, no sentido de que tu tem que lembrar que o teu papel é muito importante para colocar o pai dentro dessa relação, mesmo que eles não tenham relação. Então, lembrar, olha, o teu pai, quando era adolescente, ele fazia tal coisa, por exemplo, ele é muito bom nisso, teu pai era muito bom com números, tu é igual ao teu pai em matemática, por exemplo, né? Tentar fazer essa conexão, porque daí tu faz essa conexão e o teu filho se sente livre para amar o pai. E aqui eu vou mais fundo ainda, independente assim vou falar no geral, tá? Não somente para a questão que a Carol colocou aqui para nós, mas vou falar no geral. A mãe, ela obrigatoriamente ela tem que adotar esses movimentos aí de fortalecer a figura paterna na cabeça, no coração desse filho e entender, fazer um movimento um pouco mais abaixo, assim. Fui eu que escolhi o pai do filho. Isso. Foi eu que escolhi esse homem para ser o pai do meu filho. Então eu me relacionei com este homem. Se deu certo, se deu errado, eu tenho que puxar a responsabilidade para mim, porque eu sou maior no sistema. O filho é menor, o filho não tem culpa. Então eu sei que é difícil, por quê? Porque às vezes aquela mulher, ela de fato assim, ela sofreu muita coisa, mas a constelação faz a gente pensar um pouco mais abrangente, assim. Por que que eu escolhi este padrão de homem, este modelo de homem para ser o pai do meu filho? E aí tentar puxar mais para si essa responsabilidade e liberar um filho, porque esse filho ele é fruto do amor do casal. Independente do que possa ter acontecido, em algum momento esse casal ficou junto e foi de um ato de amor que ele veio. E isso é muito forte. E outra coisa, Carol, é assim, as mães, às vezes, por todos os referenciais que a gente traz aí da nossa família, a sociedade, ela vem de maneira geral enfraquecendo muito a figura masculina. Então, o que que às vezes a gente é educado assim? Mas tu tem que ser forte, minha filha, tu não precisa depender de homem. Então, cada vez mais a gente vem sendo criada numa postura de sermos mulheres muito fortes. E às vezes, por conta disso, a gente acaba escolhendo parceiros muito frágeis para fechar. Lembram que as coisas são complementares? Então, às vezes, a gente se coloca numa posição de muita força, muito forte, a gente acaba atraindo uma dinâmica complementar.
E quando a gente sai da nossa energia feminina e acaba ficando muito forte, a gente acaba atraindo, às vezes, um padrão de homem mais frágil, que às vezes não consegue desempenhar tão bem assim a função do pai. Então, a mulher tem um papel fundamental nessa questão toda, né, gurias? Uma coisa interessante, agora a gente já vê aquela próxima ali. Uma coisa interessante, Adriana, é lembrar de um detalhe importante sobre os relacionamentos anteriores, né? Independente do relacionamento ter dado certo ou não, a gente tem que exercitar a nossa gratidão por esse relacionamento. Porque esse relacionamento nos trouxe algo, né? Nos trouxe uma oportunidade. E aí, exatamente, quando tem um filho, então, quer dizer, imaginem que aquele filho nunca seria aquele filho se não fosse filho desta pessoa contigo. Por quê? Porque não existe duas pessoas iguais, é impossível isso. Então, mesmo os gêmeos são diferentes, né? Mas, assim, não teria como ser o filho fulano se não fosse a união, mesmo que catastrófica, daquele casal. Então, esse exercício de gratidão dá uma paz para a mãe. Dá uma paz porque ela vai exercitar assim, ó, eu tive esse filho graças a esta oportunidade que este relacionamento me deu. Tá, fui magoada, aconteceram coisas ruins, a gente se separou? Sim, mas deste relacionamento eu saí melhor. Eu saí com oportunidades. E outra coisa legal de pensar é que essa pessoa, ela veio sim atuar em favor do nosso crescimento, em favor do sistema. Então, não existe nada errado. Quando a gente começa a entender a sistêmica a fundo, né, Carol? A gente percebe que tudo é perfeito. Então, sim, num determinado ponto da minha vida, eu atraí X para minha vida, conectou aqui porque eu precisava enxergar algo, amadurecer em algo. Isso me fez bem, me tornou. Só que o grande segredo aqui, pessoal, é a gente começar a olhar para isso de uma forma mais madura, mais adulta. Em que sentido? De começar a pensar assim, poxa vida, se eu sou uma pessoa boa, se eu faço tudo certo, por que eu atraí esse acontecimento que me trouxe algum sofrimento? Então tá na hora da gente começar a olhar mais pra gente, começar a amadurecer e começar a perceber, mas como assim? Eu tenho participação nisso, eu não sou vítima. As constelações trazem muito a questão da autorresponsabilidade, né, Carol? Esse é o grande... tenho só 50%. Eu não sou responsável por ti, Carol. E nem tu por mim. Né? É o meio a meio. Em qualquer questão. Esse é o grande, eu acho, o grande segredo, assim, o grande fio da meada das constelações, porque assim, ó, uma reflexão minha, tá, Adriana? Isso não é teórico, é uma coisa que eu realmente concluí com tudo isso. Quando normalmente a gente busca responsabilizar o outro, né? Então acontece alguma coisa, eu quebrei um copo, daí daqui a pouco quando eu vejo estou responsabilizando o outro. Mas quem foi que deixou esse copo aqui que eu quebrei, né? E aí, quando eu conheci claro que isso é um comportamento que a gente faz inconsciente, a gente quando vê tá fazendo. Quando eu comecei a estudar as constelações, eu comecei a fazer o exercício contrário. Sempre buscar a minha responsabilização. Mesmo no que eu pudesse não ter total responsabilidade, mas eu buscava a minha responsabilização. Nesse momento, eu descobri uma liberdade que não tem preço. Porque quando a gente encontra essa autorresponsabilização, a gente se tranquiliza, a gente sabe que a gente fez aquilo e pronto, seres humanos fazem as coisas. E muitas vezes a gente vem com comportamentos repetitivos dos nossos antepassados, né? E aí essa questão mesmo que tu já citou, de procurar relacionamentos que são parecidos, ou tipo de pessoas. Quando a gente vai ver uma constelação... É o encaixe, né? É o encaixe perfeito. A gente sempre encaixa na energia do outro para nos ajudar de alguma maneira. Isso, assim, é exato. Certo, e aí, pessoal. Quando a gente faz uma constelação nesses casos, né, Adriano, quando a gente vai ver, o comportamento padrão vem se repetindo. Vem já de antes.
isso já vem numa repetição, e aí chega um ponto que o sistema satura e ele precisa de uma mudança. E aí vem, daqui a pouco, o que a gente chama aquelas pessoas de uma família assim, que são completamente diferentes na família. Ah, e aquela dali foi a primeira que se divorciou, por exemplo. Né? Por A quê? tomada Porque de o sistema. consciência, né? Deixa eu só ler aqui ó, um comentário. Festa de montar oficial. Ela diz o seguinte: as mulheres que se elegem como mães solo se dão um tiro no pé e ferram os filhos. Exatamente, concordo, é fato. Por quê, pessoal? É, Eu não estou julgando essas mães, não existe um julgamento. Eu sei, a gente consegue perceber que isso aí é um movimento que acontece cada vez mais. Mas o papel, quando a gente começa a falar mais sobre isso, não é para julgar o certo e o errado, é para cada vez mais debater e começar a abrir um pouco mais a consciência, levar à luz algumas questões. E as constelações, elas são muito sábias, porque assim, pessoal, as constelações, o que que é? O que que são constelações? As constelações estudam o natural, a natureza, o como a vida deve fluir da melhor maneira, são leis que estão aí na natureza, regendo a nossa vida, quer a gente enxergue essas leis ou não. Então, as constelações, elas trazem essa compreensão para a gente que, de fato, em todas as famílias é necessária essas energias da função materna e da função paterna. Exemplo, mães que estão sozinhas cuidando dos seus filhos. Como que essas mães fazem na prática? Porque a gente vê isso muito, né, Carol? É algo assim, eu não tenho ideia em percentual, mas eu sei que talvez... Bom, eu nem me arrisco a chutar, mas a enormidade de mães aí que são as chefes de família. Então, como que supre essa função paterna? É conectando os filhos com outras figuras masculinas, com bons exemplos de pais. Então, assim, dentro da família sempre tem alguma outra figura, às vezes um avô, um tio, ou então mesmo fora da família, são buscar referenciais, assim, e essa mãe entender que ela pode também fazer a função paterna. Qual é a função paterna? Impor limites, regras, incentivar que vá para o mundo, incentivar que vá para o mundo lá fora. Isso tudo é a função paterna e uma mulher pode fazer a função paterna. Só que, claro, para ela é mais difícil fazer a função paterna. Vocês conseguem perceber o ponto? O natural da mulher é fazer a função materna e o natural do homem é fazer a função paterna. Mas claro que nós os dois podemos inverter as funções, a gente pode fazer a função do outro, só que requer um pouco mais de energia, é um pouquinho mais difícil, mas é possível. exato, eu acho que isso é bem importante da gente dizer, porque daqui a pouco as pessoas se desesperam, né? E aí pensam, ah, não tenho, o que eu vou fazer? Meu filho não vai. Não, gente, tudo é possível, desde que a gente tome essa consciência que a Adriana já falou, né? Aqui, Adriana, eu pesquisei rapidinho aqui, 28,9 milhões de famílias no Brasil são chefiadas pelas mulheres. E é cada vez mais comum. E isso aí entra naquele contexto histórico que a gente vinha comentando, né? Como que isso surgiu na nossa sociedade? Não existe julgamentos, com certeza. Eu não sei quem é o nome da festa de montar oficial. Também não sei. Fala o nome aí. Festa de montar, vamos te chamar pelo nome. Vamos fazer propaganda para a festa de montar aí. Gente, compreender como essas coisas vêm acontecendo na nossa vida. Julgamento não cabe nas constelações, cabe essa amplia... Ana. Oi? Cabe essa ampliência, perceber as coisas de forma diferente, começar a entender por que a gente está no contexto atual e o que isso gera de consequências. E entender isso com naturalidade, não é ficar se culpando, não é ficar naquela postura de apontar o dedo, de achar o culpado, não é isso. É uma postura leve, a gente tem que aprender a encarar essas questões de forma madura, de forma adulta, mas de uma forma leve. Bom, até então eu não sabia disso, então agora eu vou começar a mudar, pronto. Isso. E só da gente fazer esse movimento aqui nas lives, né? De ter essa tomada de consciência, isso já vai alterando o sistema, né? Porque aqui nós todos estamos ligados.
através dessa energia que é a internet, né? A Adriana queria falar sobre um livro, tem mais de um livro que fala sobre isso, né? Mas lá naquele livro que é As Mulheres São de Marte, os Homens São de Vênus, não, ao contrário, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus. E aquele outro, porque as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo. Nesse livro fala um pouco de uma maneira diferente, assim, né? Uma outra abordagem, mas fala um pouco das energias, né? De alguma certa forma sobre isso. Porque os homens, eles vêm já com uma preparação para certas coisas. Por exemplo, ter propósito de vida, ter senso de direção, né? De dar força e segurança. Então, quando a gente tira essa força e segurança do homem, com o feminismo é muito comum isso, né? A gente, mulher, se perceber daqui a pouco querendo ser realmente a super mulher e tirar completamente a força masculina. Não que os homens tenham que mandar na gente, não que os homens tenham que dirigir pra gente, não que os homens tenham que ser gerentes, diretores e a gente não é isso. É a gente entender que a gente pode viver uma vida mais leve, sem ter que ficar brigando com a energia masculina. A Caroline falou aqui, vamos ver. Eu levei quase 10 anos para entender tudo isso. Separar mãe e mulher e agora veio a conta para nós três. Meu filho tem 18 anos. Mas, Carol, Caroline, nunca é tarde. Tá em tempo, nunca é tarde. Tu tá Olha que maravilhas, se todo mundo tomasse a consciência. Cada um de nós tem o tempo certo para uma tomada de consciência. E a gente vai ficar até o resto da vida ampliando a consciência, porque a evolução vai nos empurrando para isso, é natural. E uma coisa que, Carol, complementando o que tu falou, a energia feminina, às vezes, ela é confundida com submissão, com fraqueza. Isso, a energia masculina, ela é confundida com agressividade, com violência, e não é disso que estamos falando. Energia feminina, isso é quando tem... ela é suave, ela nutre, sabe? Ela ampara, ela dá um colo. A energia feminina é nutrição. Ela é sensitiva. A energia é ação, é execução. Então, Adriana, eu uso muito a minha energia masculina, a Carol também, quando a gente está botando os nossos projetos em prática, quando a gente está trabalhando, quando a gente vai para o mundo lá fora... trabalhar, se relacionar com as pessoas, a gente está usando a nossa energia masculina. Quando que acontece a disfunção? Quando eu volto para dentro de casa e eu venho com a minha energia masculina aqui, aí eu encontro outro homem que não aguenta a força da minha energia e aí dá briga. E aí eles cansam porque eles também não sabem usar a energia deles, porque eles foram criadas, lembram lá, por mães que criaram eles muito nessa energia do filhinho da mamãe. Então, e aí ele não sabe lidar com essa mulher muito masculina e ele se retrai. E aí, dentro de casa, inverte a energia. Então, a mulher passa a ser o homem da casa e a mulher passa a ser mais, às vezes, uma energia feminina muito alta ou então na posição de filho dessa mulher. Vocês conseguem perceber? E aí lembrando, né, que a mãe não pode ter uma relação sexual com o filho, né? Então, muitos relacionamentos têm alguns problemas nesse sentido por causa disso, porque existe uma inversão nesse papel. E aí, Adriana, eu acho assim que é sempre bom a gente trazer um pouco de questões práticas, e aí, claro, obviamente que a gente acaba trazendo um pouco de nós aqui, né? Eu quero dar um exemplo aqui de colocação de pai na criação dos filhos de uma maneira muito tranquila. Por exemplo, o meu filho tem 5 anos e aí ele teve uma situação na escola e ele começou a ter medo de ir para a escola. Aí, no fim, a gente trocou de escola e tal. E o que eu percebi? Que eu estava acolhendo demais esse movimento, protegendo demais esse movimento da escola. E que como o pai manda para o mundo, eu precisava pedir para o pai dele levar na escola. Eu precisava pedir para o pai dele fazer um papel de empurrar ele para a vida. E aí, o que eu fiz? Simplesmente a gente conversou em casa e eu falei assim, olha, eu preciso que tu
faça alguns dias de movimento sozinho, porque quando eu entro na jogada, o João Vicente se enfraquece e aí ele tá perdendo a força porque eu estou acolhendo demais e esse movimento é teu. E aí foi instantâneo. Percebe a tua fala, né? Tu sabe que eu tenho esse vício de constelador, de terapia, né? Congela a tua fala. Tu diz assim, eu comecei a chamar a entrada do pai. Em outras palavras, eu permiti a entrada do pai. Porque às vezes a gente é tão mamãe urso que a gente não deixa os pais entrarem na jogada. Tu te deu conta, Carol? Exato. Inconscientemente tu falou. Não, claro. Não, mas eu tenho total consciência disso. Claro, mas algo inconsciente, trazer como exemplo para as outras mulheres que estão aqui com a gente. Percebam como é forte o nosso instinto de mamãe urso. E às vezes a gente afasta os homens, porque os homens eles só conseguem chegar no filho quando as mulheres deixam. A gente tem essa força, isso, né? Exato. E a gente acha que, por exemplo, né? Ontem a gente saiu para dar uma passeada, tirar umas fotos para fora. E aí eu peguei uma mochila, botei na mochila água, bolachinha, casaco, outra meia, não sei o que, tananã. E o pai saiu aqui, ó, só com a criança na mão, né? E aí botou a criança dentro do carro e pronto, não fechou nem porta, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus, olha a diferença, né? Que a mamãe urso aqui pensou em tudo, comida, água, não sei o que, vai que precisa disso, precisa daquilo e tal. E aí, pessoal, essa é a grande questão. É muito importante o pai fazer isso. É muito importante o pai sair sem casaco, sair sem comida, sair sem água. Por quê? Porque a criança precisa aprender, senão a gente transforma a criança em filhinho da mamãe. Entendeu? Então o pai... Aí as mães surtam e começa assim, fulano, tu não viu que ele vai cair? Fulano, não sei o que, mas deixa que a criança caia. Né? Deixa. Exato. Que eles... E a Camila trouxe um comentário interessante. Acabamos nos sobrecarregando sem nos darmos conta. Exato, porque a gente acaba achando que eu consigo fazer mais. E eu faço muito isso. O tempo que eu vou esperar que o outro vai fazer, eu já faço. Quando eu vejo, eu tô surtando de tão cansada, né? Então, essa questão de manter cada um no seu lugar, isso traz paz. E as constelações, elas buscam isso. É muito bom a gente viver em paz, é muito bom a gente não viver estressada, se irritando com as coisas, né? Porque aquilo é diferente daquilo que a gente queria ou entendia que era certo. Nós não somos donos da razão. Quando a gente vem para um relacionamento, a gente traz toda a nossa memória dos nossos pais, dos relacionamentos dos nossos pais, porque é através deles que a gente aprende como se relacionar, né? Então, quando a gente vem para um relacionamento e cria o nosso campo da nossa família, a gente tende a querer fazer a mesma coisa. Então, a organização, a gente pensa que é a mesma coisa, que como era lá na minha casa, quando eu vejo, estou querendo isso. Só que as coisas não são assim. Se a gente se prende nisso, a gente vai ficar louco. Porque a gente está tendo uma oportunidade. Eu li num livro, agora não lembro qual foi, Adriana, que fala que a vida é uma... Eu até fiz um post, eu acho. A vida é uma eterna abertura de possibilidades e aprendizados. E que a gente vem, então, para isso, para a vida, para estar sempre, sempre, sempre aprendendo. E quando a gente se abre para esse aprendizado, a gente cresce e vive feliz e em paz. Exatamente. E nós, mulheres, aproveitando que aqui a gente está com o público, eu acho que quase que todas são mulheres, né? Gente, assim, meninas, nós temos o maior poder dessa transformação tá na gente, por conta de todo esse movimento social aí que a gente está inserido. Então, as mulheres, quanto mais a gente ampliar nossa consciência nesse sentido, o poder da transformação, ele vem muito mais para nossa mão. Por quê? Porque a sociedade está mostrando esse movimento de mulheres cada vez mais fortes, mais donas da família, donas da casa, donas de tudo, né? Do mundo.
Então, a gente tem que... Então, por isso que é muito importante nós, mulheres, tomarmos essa consciência e deixarmos um pouquinho lá, voltarmos para a nossa energia feminina e deixar que os homens tomem mais o seu espaço nessas relações e entender que nunca é uma relação que uma afasta a outra. As energias, elas não afastam. Quando elas estão em harmonia, elas sempre vão se unir. Então, é maravilhoso quando uma mulher faz uso da sua energia feminina e um homem com a energia masculina complementa. E a gente vai complementar a energia masculina deles e eles vão complementar a nossa energia feminina. É uma harmonia. Não é briga, não é exclusão, não é empurrar um para cada lado. Não, é harmônico esse movimento. Sim, lembrando que nós, né, como mulheres e quem tem a energia feminina bastante presente, ela é sensível, então ela tem mais esse feeling, né, de sentir as coisas. Então a mulher, ela percebe muito mais as coisas. E eu, pensando assim, né, nesse sentido sobre as mulheres sentirem mais, acontece um movimento muito interessante que é que também as mulheres, elas normalmente deixam as coisas fluírem. E os homens vão mais para ação, né, Adriana, que já falou. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que é a Beatriz Perufo, que é advogada e tal, palestra sobre vários assuntos interessantes, felicidade, e ela sempre diz assim, que nós, mulheres, num evento onde tem homens e mulheres, se perguntado, por exemplo, quem pode falar, quem quer falar sobre isso? Normalmente a mulher não levanta a mão, a mulher espera. E aí isso é confundido muitas vezes com mulheres não se colocam no seu lugar de fala, né? Perdem a oportunidade de falar. Mas isso faz parte do jeito feminino. E é claro que a gente tem que mudar isso, a gente tem que se comportar de formas diferentes em lugares diferentes. Então, quando a gente está num lugar onde a gente quer ter um espaço de fala, a gente tem que, sim, levantar a mão, não ficar esperando. Claro. E depois a gente pode voltar para a nossa energia feminina e deixar as coisas fluírem. A gente pode fazer essa transição, né, Adriana? Não é assim, a mulher tem que ser mulher, o homem tem que ser um homem. Mas a gente pode... ter essa consciência desenvolvida dentro da gente e oscilar conforme os papéis que a gente está desempenhando. Por exemplo, se eu estou lá com a Carol conversando do nosso curso, fazendo coisas, eu não preciso estar na minha energia masculina com ela, porque vai fluir melhor se nós as duas estivermos na feminina. Mas se eu estou no meu ambiente de trabalho, um ambiente mais corporativo, onde eu preciso ser mais executora, mais reagente, digamos assim, eu vou sim com a minha energia masculina. E quando eu voltar para casa, volta para a feminina. Quando eu tiver com os filhos, vamos usar a feminina. Com o marido nem se fala, né, minha gente? Meninas, com o marido vão voltar a ser menina, né? Às vezes é um pouco difícil para algumas pessoas, né, Adriana? Porque quem tem energia masculina muito forte, por exemplo, como o meu caso, né, que a gente já se conhece, tu já sabe disso. É um pouco difícil. A pessoa tem que, quando vê assim, não, dou uma paradinha, só um pouquinho, tô sendo demais, tô vindo por cima, tô adorando. E aí, claro, né, acaba que... Importante é a gente se dar conta e ter essa autorresponsabilização e perceber, não, peraí, vou dar uma melhoradinha aqui, vou baixar minha energia aqui, e aí as coisas vão fluindo melhor, né? Então, assim, né, pessoal, as constelações, a gente já tá bem no finalzinho, Adriana, faltam 5 minutinhos. Ai, perguntas, nós vamos calar uma boca. Hoje a gente tá impossível de falante, eu tô hoje. Gente, perguntas, a gente não... Alguma pergunta que... Podem perguntar. Eu não paro nunca, né, Carol? Tu tem que ir me atrancando. Gente, Carol pede o print também. Nós temos que tirar o nosso print. Tu podia tirar os comentários agora na hora do print, senão aparece no meu rosto.
Olha só a autorresponsabilização. Eu não sei como fazer isso. Já tentei, não sei. Como que eu faço? Como que eu faço? Não Porque sei aqui também. É que a gente não é blogueira ainda de raiz, né? A gente está só aprendendo. não, a gente eu sou uma blogueira Nutella. A gente está só aprendendo, né? Gente, Isso. tirem um print nosso, nos marquem lá, nos digam se vocês tiveram algum insight, alguma ficha caiu, se isso aqui foi legal, nos marquem, por favor, tirem um print. Vamos fazer um sorriso bem bonito, Carol, para as meninas tirarem um print e nos Eu já tô marcar. aqui, ó. Diz que alguém tirou. Vocês são muito boas, estão Obrigada, ótimas. Ana. Obrigada, gente. Obrigada, Meninas, Carol. é de Obrigada, Ana, coração. da festa de montar. Obrigada, A, Fran. a Olha Ana ali, a Fran tá ali. Obrigada, obrigada. A gente adora falar sobre isso e, de fato, assim, é essa ampliação de consciência que muda a vida da gente, podem ter certeza. Pessoal, nós estamos fazendo as lives às 18 horas agora. Então, a gente percebeu que para algumas pessoas fica mais fácil, a gente consegue também dar oportunidade para outras pessoas assistirem. E eu e a Camila vamos fazer. Obrigada, Carol, Caroline. Eu que sou Carolina, né, Caroline? Gosto muito de chamar as pessoas Chamo como tudo de Caroline, Carol, porque Carolina. vocês Para mim é tudo Carol. É, a Adriana passa régua, assim. Mas, enfim, Eu passo a régua. gente, eu e a Camila vamos fazer, não sei se vai ser essa semana, na semana que vem, na segunda-feira, de manhã, uma live, para também dar oportunidade para outras pessoas assistirem. Então, nos acompanhem lá na página da Ouse, a gente está sempre botando nos stories mais próximo da data, para ficar fácil de se achar, né? E de gravar a data. E mandem perguntas, peçam algo que vocês queiram ouvir sobre isso, dúvidas. Exatamente. Que vocês... E aproveitando aqui, Carol, se tu me dá a oportunidade, quarta-feira eu vou fazer uma live no meu Instagram, eu vou falar sobre carreira e realização profissional, tá? Então vai ter um pouco vai ter coach, vai ter sistêmica, tudo junto. Então vou fazer um passo a passo ali, dicas práticas para a gente ter mais realização profissional. Tá, minha gente linda? Muito esse teu assunto aí, só para a gente ainda tem tempo, que eu acho que eu entrei um pouquinho atrasada. Tá. Esse assunto de transição de carreira está acontecendo muito, né, Adriana? Porque tem muitas pessoas, a gente não falou sobre profissão hoje, mas em outra, de repente, a gente traz algo sobre pessoas que acabam sendo induzidas pela mãe a seguir uma carreira que não é aquela que as faz feliz. E aí chega num certo momento que começa a bater, sabe, no teto, e já não aguenta mais. O sistema familiar às vezes escolhe a profissão e aquela profissão não é para aquela pessoa, né? Então a importância dessa conexão com o que a gente gosta, enfim, é bem bacana esse assunto, eu adoro. Então já convido todos vocês para quarta-feira. E eu vou abordar também essa situação, Carol, que tu tá trazendo pra gente. Às vezes nosso sistema familiar é tão forte, que ele escolhe a nossa profissão, sem a gente perceber. Já que tu fez esse merchan aí, né, Adriana, vai ter que te comprometer numa próxima live comigo ou com a Camila de trazer esse assunto também aqui na Ouse, né, Adriana? Com certeza, eu adoro falar sobre isso, né? Eu sou a pessoa que busca a realização profissional desde sempre, assim. Aliás, busco em todas as áreas, né? Mas, então, quem me conhece sabe que eu sou o exemplo prático disso, né? E às vezes as pessoas me perguntam, né? Adri, como é que tu tá fazendo para dar certo? Eu digo, gente, eu amo, ponto. Simples, né? Então, pessoal, quem entrou agora por último, segunda-feira que vem, tem mais papo sistêmico, que vai ser, eu acho que tu e a Camila, né? Eu acho que eu e a Camila. Isso. E aí, nos acompanhem. Possivelmente vai ser às 18 horas.
Carol, vamos pedir para eles uma sugestão de tema, o que que vocês querem escutar. A gente vai fazer uns stories, tu podia fazer na página da Ouse ali, sugerir uns 3 temas para que eles escolham para a gente atender melhor as necessidades de vocês, né? Eu e isso, Camelitia, semana que vem é nós. Tá, então quarta-feira tem live comigo e que dia é de vocês, Carol? A nossa aqui da OSE é segunda-feira, papo sistêmico. Não, a tua e a da Camila que tu disse que vai fazer. Não, Separado. não é. É tu e a Camila na segunda-feira que vem. Tá. Adriana, é no teu Instagram na quarta-feira? Não sei, vamos decidir, né? Vamos só pedar. Eu vou fazer uma pesquisa também no meus stories ali de temas, né, que sejam interessantes para vocês. Tá, então qual é o teu Instagram para quem tá acompanhando, que a gente tá aqui no perfil da Ouse? Adriana P. Tavares, está aqui em cima ali, ó, grudadinho na Ouse ali. Só clicar ali e me seguir. Então tá. Gente, então sigam a Adriana. Vocês todos. Merece, nós que agradecemos a tua participação e a tua participação no nosso projeto, né, do curso, que está em andamento. E aí, nos acompanhem. Muito obrigada. Gratidão por vocês estarem aqui conosco hoje, mais uma vez. Um beijo, uma boa semana e até segunda-feira. Até. Beijo, amores. Até mais. Nos vemos nas redes.